O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra no dia de hoje a memória dos santos anjos da guarda, uma das verdades mais grandiosas da nossa fé, uma das verdades mais grandiosas do nosso testemunho de fé. Somos homens, criados, feitos à imagem e à semelhança do homem perfeito, Jesus Cristo. Quando o Pai cria o ser humano, Ele tem por modelo Jesus Cristo, um homem como nós. Porém, Deus. A Igreja sempre viu, sempre enxergou que o mundo conhecido do homem não tem o seu término nessa realidade material que nós contemplamos. Não somos só matéria, não somos só corpo. Somos também alma e espírito. Por isso que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Só que nós somos tentados a enxergar a vida só nesse plano periférico, nesse plano carnal, material. Mas a nossa vida não termina aqui. Existe dentro de nós uma parte que não se corrompe, que não se destrói, que não chega ao término. O nosso ser espiritual, a nossa alma e o nosso espírito, que quando separado do corpo, e o corpo vai à corrupção, o nosso ser espiritual vai para junto de Deus. E isso nos consola. Por quê? Porque a nossa limitação humana não permite que nós possamos imaginar um momento em que não mais existiremos. Nós somos incapazes, olhando dentro de nós,
Somos totalmente incapazes de imaginar que vai existir um momento que nós não vamos existir mais. E é verdade. Nunca vai acontecer esse momento. Por quê? Porque somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nele nós somos eternos. A verdadeira morte não é, de modo algum, a separação do corpo, da alma e do espírito. Não. A morte para o cristão é a perdição eterna, ou seja, não desfrutar da presença de Deus, não contemplar Deus face a face, não gozar da presença dele na eternidade. Aí sim é a grande perdição. A perdição de não contemplar Deus face a face na sua visão beatífica. Só que aí é que nós temos que entender que a igreja sempre creu nos anjos, que vem essa crença da tradição judaica. Se nós pegamos aqui a primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro do Êxodo, nós vemos aqui a orientação do Senhor, o bom Deus. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Olha a teologia do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento já nos fala dos anjos. Olha o salmo que hoje nós rezamos. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos. Olha as palavras do próprio Senhor. Por isso eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Os anjos existem. É uma realidade de fé. Não é uma criação da igreja. Só que nós temos que entender que Deus, ao nos criar, Ele nos dá um guardião, que é esse anjo da guarda, que é esse anjo que está a nos guiar, a nos conduzir, a nos proteger. É uma pena tão grande que, infelizmente, o esoterismo veio tomar conta dos anjos, e muitas pessoas veem como que uma fábula, veem como que uma coisa estranha, mas não, é uma realidade de fé. Nós cremos nos anjos. Nós cremos totalmente nessa miríade de seres espirituais que estão nos céus a glorificá-lo, ao Senhor, por toda a eternidade. Nós cremos. É por isso que toda missa, quando nós celebramos, e não existe missa sem essa parte, quando a igreja aqui da terra se junta à igreja dos céus, e todos nós juntos cantamos a santidade de Deus. Junto com os anjos e santos, aclamemos o Senhor dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus do universo. Nós cremos nos anjos sim. E você tem um anjo de guarda. E eu também tenho o meu anjo da guarda, que está a nos guiar. Agora, o que é interessante é que antigamente, quando éramos criança, uma das primeiras orações que nós aprendemos, e que é valiosa, e que não perde o seu valor com a idade chegando, é a oração do Santo Anjo da Guarda. Todo católico conhece. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Todos nós conhecemos essa oração. Todos nós sabemos e cremos e fomos catequizados para pedir a intercessão e a proteção do anjo da guarda. E esse anjo da guarda aqui também é muito bem ilustrado
nos desenhos animados que tinha mais um pouco de conteúdo, não só essa matança que a gente vê nos desenhos animados hoje, mas os desenhos animados de antigamente. Sempre quando o personagem principal ia fazer alguma coisa, estava em dúvida, surgia uma nuvenzinha que se abria, e aquela nuvenzinha ali branquinha tinha um anjo da guarda orientando para aquele personagem fazer as coisas certas. E também surgia um anjozinho, um diabinho, instigando a pessoa a fazer a coisa errada. Eu lembro muito disso. Quando o anjinho fazia a coisa correta, quando o personagem fazia a coisa correta, o anjinho do bem ficava feliz, todo alegre, e o anjo do mal desaparecia. Quando aquele personagem caía no erro, o anjo do mal ficava alegre porque tinha vencido, e o anjo do bem começava a chorar. Isso era muito bem ilustrado antigamente. Teologia nos desenhos animados. Então, a igreja sempre acreditou nos anjos. Deus, ao criar o homem, deu a cada um anjo para nos guiar, para nos conduzir, para que possamos escutar a sua voz, a guiar as nossas consciências, para trilharmos o caminho do bem e um dia chegarmos aos céus. Uma vez, quando eu estava no seminário, eu escrevi um artigo que até estava procurando por esses dias, mas não consegui encontrar, sobre a recepção do anjo da guarda nos céus. Imaginem a alegria que nós teremos, aqueles que têm amizade com o seu anjo da guarda. Imaginem a alegria de quando chegarmos nos céus, quando nos salvarmos, formos recepcionados por aquele que durante toda a vida cuidou de nós, que durante toda a vida nos guiou, que durante toda a vida nos guardou, nos protegeu das ciladas do inimigo. E, Padre, isso é muita poesia na homilia. Não é não. Isso é muita seriedade para aquelas pessoas que levam de verdade a vida espiritual, que descobriram o sentido da vida e têm consciência que aqui não ficarão eternamente, mas que daqui haverão de partir para prestar contas a Deus. E o anjo da guarda, ele tem por missão nos proteger, nos guardar, como um dom da piedade divina, para que nos privemos do mal e possamos assim alcançar os céus. E é interessante porque esse anjo, ele vai como que nos orientando, só que infelizmente ninguém gosta mais do silêncio. Infelizmente as pessoas, quando estão em casa sozinhas, as primeiras coisas que fazem é ligar a televisão, é ligar o som, porque não conseguem escutar a voz da própria consciência, o anjo de Deus a nos guiar, a nos orientar. E olha o que o autor sagrado do Êxodo continua dizendo: respeita-o e ouve a sua voz, não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu coração. Talvez eu nunca disse isso a vocês assim publicamente, mas quem é mais próximo a mim já viu de vez em quando eu fazer algumas coisas fora da razão. Por exemplo, eu já saí de casa e no meio do caminho já voltei. E as pessoas que estavam comigo muitas vezes: o que foi, padre? Não, meu coração não está mandando ir. Ou seja, eu estou percebendo dentro de mim que o meu anjo da guarda está a me dizer que eu não posso fazer isso. E é impressionante que eu, particularmente, nunca vou de encontro com aquilo que Deus Nosso Senhor vai me iluminando. Mas também, quando Deus Nosso Senhor me ilumina,
eu enfrento a ferro e a fogo para fazer aquilo que Ele me pede, para fazer aquilo que Ele me diz. E nós temos que entender que Deus de verdade fala ao nosso ser, fala ao nosso coração. Nós temos que deixar dessa besteira, dessa bobagem, de imaginar que a nossa vida, ela só está nesse plano aqui. Não está, não. Vejam quantas pessoas já partiram, vejam quantas pessoas já foram, e nós aqui continuamos neste vale de lágrimas. Mas é preciso, meus irmãos, ter fé. É preciso viver essa fé. É preciso de verdade levar uma vida espiritual. Não queira construir a sua vida sozinho. Se for empreender alguma coisa, peça a Deus iluminação. Peça ao seu anjo da guarda proteção. Se você for viajar para um lugar, para o outro, peça ao seu anjo da guarda que te proteja de todo o mal, que te guie pelo caminho do bem. Comece a viver uma vida espiritual. Comece a viver de verdade essa vida luminosa que nos faz chegar aos céus. E 2 vezes, na Divina Liturgia hoje, o autor sagrado nos diz: o meu anjo irá à tua frente. Que anjo é esse? É o anjo de Deus que Ele nos dá. E te conduzirá à terra dos amorreus, à terra dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. E essa terra será sua, porque eu vou exterminá-los, diz o Senhor. Ou seja, um empreendimento projetado, sonhado, com a proteção e as graças de Deus, dá certo. Mas não adianta querer fazer nada sem pedir as graças e as bênçãos dos céus, porque já é um projeto fadado ao fracasso. E nunca, meus irmãos, nós vivemos um tempo que nós precisamos tanto de proteção. Hoje nós precisamos de proteção até para conversar com uma pessoa, para pedir a Deus que essa pessoa não esteja com esse mal do Covid-19. Até isso a gente tem que pedir hoje em dia a Deus, que nos proteja do mal, para que a gente não venha passar por uma perrenga, para que a gente não venha de verdade pegar uma enfermidade. Só que essa liturgia hoje da igreja, nos falando dessa proteção, nos coloca esse Salmo 90, que é o salmo de proteção do cristão. E que, por incrível que pareça, se vocês lembram, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, quando a igreja nos coloca o texto das tentações de Cristo, vocês veem esse salmo sendo recitado pelo demônio. Como assim, padre? Sim, o demônio conhece os salmos e utiliza os salmos para tentar destruir o Filho de Deus. E olha esse salmo aqui, que você devia, como cristão, aprendê-lo de cor, decorá-lo de verdade, e sempre que fosse empreender alguma coisa, rezar pedindo a Deus proteção. Porque tem gente, eu não sei aqui em Minas Gerais, mas em Alagoas tem muita gente que é muito supersticiosa e muitas vezes coloca a fé de uma casa e uma planta para espantar o mal olhado de comigo ninguém pode. Coloca para espantar não sei o que, um pé de arruda, não sei o que, uma espada de São Jorge, tanta tolice. Isso não protege ninguém de nada. O que protege é a nossa vida em comunhão com Deus, vivendo na graça de Deus. E esse salmo aqui, meus irmãos, é um salmo que vocês devem aprender e rezar de coração sincero a Deus. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção,
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerá terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não existe para mim uma oração mais perfeita de proteção do que esse salmo aqui, Salmo 90, 91 entre parênteses, dependendo da tradução das Sagradas Escrituras. Mas um salmo forte, que nos joga de verdade nos braços de Deus, a sermos protegidos por Ele, a sermos conduzidos por Ele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, tomem consciência, usufruam desses dons que Deus nos dá, para que possamos alcançar os céus. Sejam de verdade piedosos, façam as pazes com os vossos anjos da guarda, se porventura vocês rezam e esquecem deles. Rezem com carinho ao anjo da tua vida, que te guarda, que te protege, que te conduz. Reze a Deus pelo anjo da tua casa, pelo anjo do teu trabalho, porque não só as pessoas têm anjos que guardam, mas os lugares também têm os anjos que são guiados por Deus. Quando tem os anjos que guardam os locais para Deus, que guardam por Deus. Quando eu comecei a estudar São João Maria Vianney, todas as vezes em que ele saía da paróquia, ele chamava a atenção do anjo da paróquia dele. E tantos homens, e tantos santos, sempre chamaram os anjos para proteger não só as vidas, mas também os locais. Eu rogo ao Senhor da vida, para que nós que estamos aqui a viver neste mundo, tenhamos consciência de que aqui não viveremos eternamente, e que mais cedo ou mais tarde haveremos de estar em Deus. E na hora da dor, e na hora do aperto, e na hora da dificuldade, e na hora que estiver precisando tomar alguma decisão, rogue a Deus e peça a intercessão do santo anjo da tua vida, para que assim você caminhe aqui na perspectiva de um dia alcançar os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.